Então, fala galera, eu sou Thaisa Correia e esse é o meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um episódio de Sobreprender. Essa série que tá bombando, hein? Não tá bombando, mas a gente finge que tá bombando. Não pode ficar cortando barato dos outros assim, isso faz mal. Na semana passada, as views do Sobreprender têm aumentado bastante. Glória a Deus. Amém, Senhor. Minhas orações estão sendo ouvidas. Inclusive, isso é fruto de pedidos de que eu peço pra você compartilhar, não é à toa. Vai chegar numa pessoa que precisa ouvir ou que quer ouvir. Vai descobrir um ser humano novo que conta mais sobre a Bíblia. Eu agradeço quem compartilhou, que eu já sei quem foi, né? Foi meu irmão. E se alguém além dele compartilhou os outros episódios, eu já agradeço bastante por essa iniciativa tão bonita de se fazer. Mas se você tem gostado disso, não esqueça de me deixar aqui o like, se inscrever aqui no canal, ative as notificações e não esqueça de me seguir no Instagram, caso você queira, que é @eu_Gomes, porque eu estou divulgando, sim, não é mais mentira, estou divulgando quando vai sair esses episódios de Sobreprender, que geralmente eu solto numa segunda-feira, porque tem hora que eu esqueço, né? Aí na hora que eu solto a publicação do Sobreprender, no outro dia, 3 dias depois, uma semana, aí eu envio, né? Mas aí eu envio que tem Sobreprender, então vamos aprender. Mas aí é isso. Se você quiser também compartilhar, compartilhe, faça igual essas outras pessoas que compartilharam esses vídeos, não deixaram passar, deixe, compartilhe, entendeu? Passe para outras pessoas, que vai ser benéfico para outras pessoas, assim como foi para nossa vida. Porque quem não sabe, eu também aprendo junto com vocês. Deixe um comentário caso você queira, porque eu gosto de saber os feedbacks de vocês, se vocês estão gostando, se vocês estão aprendendo aprendendo alguma coisa, porque dizem as más línguas que eu não sei explicar nada. Então, por favor, me defenda aqui nos comentários dizendo que eu sei explicar alguma coisa, por favor, muito obrigada. Então é isso. Vamos aprender sobre Apocalipse. Bom, gente, em Apocalipse 4 conta o que aconteceu depois de João escrever todas as cartas para todas as igrejas. Ele se viu num lugar onde tinha uma porta aberta, uma única porta aberta no céu, que dessa porta saía um som, que no caso seria uma voz, né, uma voz como de trombeta, falando para que ele subisse ali, que ele iria ouvir e ver, né, tudo que ele iria mostrar, um dia aquilo dali iria acontecer. Né, seria meio com uma previsão, né, para poder ele saber do que iria poder acontecer mais futuramente. Aí João, que ele estava do lado de fora, né, ele não ia ter como ver do lado de fora. Aí ele foi, eu li isso em 3 bíblias diferentes, cada uma disse uma coisa diferente. Como em todas elas falam que ele sai de um lugar para ir para outro, em uma delas diz que ele foi arrebatado daquele lugar para outro, né? E nessa daqui diz que eu me achei em espírito e eis armado no trono. Ele encontrou alguém no céu que estava sentado no trono. Aí, no caso, ele saiu desse lugar e foi para outro lugar. Ele estava na frente da porta, ele foi para dentro para ver meio que o futuro. Então seria um lugar diferente mesmo. Ele entraria para um lugar diferente agora para poder ver o futuro. Então, quando ele chegou lá, ele viu alguém sentado no trono. Aquele que estava sentado no trono, ele descreveu aquela pessoa dizendo que é semelhante no aspecto de jaspe e sardônio. Jaspe e sardônio são 2 pedras preciosas que tem uma cor muito específica, né? Ela é uma cor meio que de terracota, uma cor bonita, e os significados dela é de força e proteção. Era de jaspe e sardônio, e em outras versões, além de jaspe e sardônio, como está escrito, além não. Em outra versão eu li que era diamante e sardônio. Mas diamante e sardônio, diamante ele é branco. Jaspe, a jaspe, ela no caso ela é uma pedra mais amarronzada, tipo sardônio mesmo, entendeu? Então elas meio que se igualam, por isso que ele comparou as duas. E disse também que ao redor do trono tinha um arco-íris que era semelhante no aspecto da pedra de esmeralda.
No caso, quer dizer que era bem brilhante. Junto com Deus, naquele lugar de tronos e tudo mais, tinham mais 24 anciãos junto com ele. Esses 24 anciãos, eu pesquisei, e a palavra ancião em específico já quer dizer alguém que governa algo, que quer governar. Se eu tiver errado ou ter esquecido alguma parte, eu vou colocar agora aqui na tela, porque pode ser que minha memória é muito falha, entendeu? E então eu vou deixar na tela aí, mas pelo que eu lembre, isso é porque eu estudei isso hoje de manhã, mas pelo que eu lembre, da parte que diz sobre os anciãos, diz que o ancião é uma pessoa também que governa, né? Ela foi destinada também a governar junto com alguém. E esses 24 anciões, especificamente 24, eu pesquisei também para poder saber o motivo de ser, por que ser 24, exatamente 24. Tem uma teoria que eu pesquisei lá, e a teoria dizia de que poderiam ser uma soma entre as 12 tribos de Israel mais os 12 apóstolos. Essa é uma das teorias que pode ser uma bem plausível, né? Se você for juntar, são 12 tribos, bem exatamente. E depois 12 apóstolos, bem exatamente, faz um sentido juntar esses dois e virar esses 24 anciões. Mas não é nada garantido, não é nada certo de que seja realmente isso. Não confio totalmente nisso, mas é uma teoria, entendeu? Uma teoria de que seja esses 24 anciões ser metade tribo de Israel, metade os 12 apóstolos. Essas pessoas que estavam lá governando junto, né? Porque o ancião está lá sentado no trono. Essas 24 pessoas têm como vestimenta 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Bom, essas pessoas, eu também li que elas poderiam ser pessoas que foram escolhidas para estar ali. Tipo, elas foram as pessoas que realmente renunciaram, realmente viveram o evangelho, pegaram o evangelho e seguiram conforme a vontade de Deus, e elas foram escolhidas para estar ali. Essa também é uma outra teoria que realmente pode fazer sentido. Que elas lavaram-se ao sangue do Cordeiro e conseguiram seguir a vida delas da melhor forma, tanto é que elas puderam estar lá sentadas no trono junto com Deus. Tem outra descrição do trono, né, de Deus, tanto é que saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 espíritos de Deus. E também tinha essas 7 tochas de fogo. Por que exatamente 7? Eu não sei, mas dizei também. E diz que 7 é o número da perfeição. Olha, eu nasci em 2007, será que eu sou perfeita? Não respondo. Mas aí dizem que o número 7 é o número 7 da perfeição porque o mundo foi feito em 6 dias, mas os dias são 7. Sei lá, gente, eu não me pergunto muita coisa difícil que eu não posso responder. Mas aí teriam essas 7 tochas, 7 que simbolizam os 7 espíritos de Deus. Será que é por isso que tem 7 cartas? Será que é por isso que tem 7 igrejas? Será que é por isso que tem 7 anjos? Pode ser também, uma boa pensada, viu? Mais 7, viu? 7. Tudo tem 7. Ainda continuando falando sobre a descrição do trono, porque claramente ele tá descrevendo tudo que ele tá vendo. E tudo que ele tá vendo ele vai escrever, a gente vai comentar, porque se a gente não souber de tudo, um dia a gente pode estar naquele lugar e a gente fala, gente, eu ouvi falar sobre isso, hein? Eu lembro, hein? Então a gente tem que saber sobre tudo, entendeu? Entender tudo. Aí, enquanto ele descreve, adiante do trono tinha um mar de vidro, mar de cristal, um mar bem brilhante. De novo, volta a brilhar. Além disso, tinha também 4 seres viventes, que eles têm uma peculiaridade. Meu Deus, socorro! Tem como uma peculiaridade. Tem como uma peculiaridade. Tem como uma diferença eles serem
seres que têm vários olhos espalhados pelo corpo, tipo, atrás, nas costas, na frente, entre outros lugares, e que cada um tinha um rosto diferente, né? O primeiro era leão, o segundo era semelhante a um touro, mas é em um lugar. Numa Bíblia foi um touro, no outro foi um boi e na outra foi um novilho. Quem tá certo? Não sei. É uma boa pergunta. Mas aí eu vou botar como um touro, porque touro é chique, né? O nome touro, pá, touro. Eu acho que é melhor. Então na segunda tinha uma cara de touro e na terceira tinha uma cara de homem, não sei. E a última tinha um cara de águia. Esse que tinha, cada uma, eu achei um significado para cada uma, mas aí a gente conta depois, peraí. E mais ainda que eles tinham como característica é de que eles tinham 6 asas. Esses seres viventes, eles também apareceram em Isaías, né? Eles declamando em Isaías 6, aquele temido texto, né, de chamado, né, de que ele não recusa, ele por medo, ele não queria fazer o chamado que Deus mesmo foi lá e chamou ele para fazer, e ele não queria porque ele tinha lábios impuros. Mas aí lá também tinham esses seres viventes, mas aí não tem nada a ver com Isaías, mas aí tinha esses seres viventes que dizia no 2, Isaías 6:2, e serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu não sei se é o mesmo, né? Porque, tipo, esse tá dizendo que cobriu o rosto, que no caso é meio que uma ideia de prostrar-se a Deus, né? De se humilhar a ponto de não poder mostrar o rosto, ou mostrar suas vergonhas, seus erros, seus defeitos, né? Tanto é que eles cobriam o rosto, cobriam os pés e só voavam com 2, né? Eles tinham 6, mas aí cada uma cobria algo diferente. E já esses não disseram que eles cobriam nada, mas que eles tinham olhos para todo lado. Que isso também pode ser interpretado de que eles estavam ali para olhar a Deus de todas as formas possíveis. Isso é top demais. Isso não tem explicação melhor para se dizer por eles terem tantos olhos, né? Que é para contemplar Deus de todos os jeitos possíveis. E não importa como, mas eles iam olhar a Deus do melhor jeito possível. Além de dizer que ele é santo incessantemente. Entendeu? Eles proclamavam que Deus era santo o tempo todo e não se cansavam. O vídeo que eu vi de exatamente o Apocalipse 4, ele estava dizendo de que se a gente, ser humano, fosse como esses serafins, que fosse meio que obrigado a ficar ali para adorar a Deus 24/48, provavelmente um dia a gente iria se cansar. A gente tem uma tendência de defeito, uma tendência de querer descansar o tempo todo. Então a gente acabava que meio que não iria conseguir aguentar ter que ficar louvando a Deus o tempo todo como eles faziam. Mas a gente tem que seguir o exemplo deles e conseguir fazer a mesma coisa que eles fazem, que no caso é adorar a Deus incessantemente. Entendeu? Olhar para Deus, não importa de qual forma, de todas as formas a gente vai olhar para Deus, a gente tem que contemplar a Ele, entendeu? A gente tem que olhar para Ele de todas as formas possíveis, estando cansado, estando com fome, estando com frio, estando feliz, estando alegre. É nesses momentos que a gente tem que estar olhando para Deus, a gente está com os olhos fixos em Deus, não importa onde. E se a gente tiver de costas, a gente vai continuar olhando. Se a gente estiver de frente, a gente vai continuar olhando. A gente tem que estar com o pensamento em Deus, estar com os olhos fixos em Deus. Eles não descansavam nem dia nem noite. E junto com eles, esses 24 anciãos adoravam também, se prostravam a Deus. E isso é realmente lindo. E eles meio que declaram a Deus que Ele era digno, que eles diziam exatamente no versículo 11: Tu és digno,
Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Eles declararam, deram o direito autoral, sabe? Quando a gente usa uma música, algo que foi feito por outras pessoas, as pessoas têm que dar o direito de quem criou. No caso, tem que dizer quem criou e dar o mérito àquela pessoa que criou aquilo, o vídeo, o filme, a música, tanto faz. E eles fizeram isso, eles deram a glória, deram o merecimento, deram o mérito a Deus, porque Ele criou todas as coisas. Não importa o que seja, Deus criou todas as coisas. E a gente tem que estar sempre dando o devido valor a Deus, porque foi Ele que criou a gente, foi Ele que fez tudo acontecer. Então, é assim, a gente vai ter que dar o merecimento, dar o mérito, dar a glória para Deus. No caso, devolvendo tudo que Ele deu pra gente, a gente vai devolver pra Ele em glória, em agradecimento, dando a honra a quem tem honra, entendeu? Então é isso, e é assim que se encerra o capítulo 4 de Apocalipse. Bom, gente, foi esse o capítulo 4, né? O capítulo 4 ele é bem curtinho, ele tem só 11 versículos que a cada um são muito enigmáticos. Ai, gente, hoje eu não tô podendo para as palavras, entendeu? Tá difícil. Mas, tirando essas partes que eu tô tentando falar e as palavras não saem, a cada versículo é algo que a gente tem que aprender, refletir, entender, porque é muito difícil, é muito complicado entender esses versículos. Cada um tem um detalhezinho assim que faz um sentido muito top. E eu esqueci de uma parte que acabei me lembrando agora desse negócio dos 4 seres viventes, que eu falei que eu iria dizer o significado logo depois. O significado que eu também que eu achei para cada um ter um tipo de rosto diferente é de que a cada evangelho, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, a cada evangelho descrevia Jesus de uma tal forma. Tanto é que cada ser desses ali em ordem faz um sentido muito legal. O leão, que é descrito em Mateus, leão, rei. Leão era para, no caso, leão em Mateus descreve Jesus como rei. Em Marcos descreve Jesus como servo, né? Ele ajudou, ele veio aqui para servir, a gente tem que servir a ele também da melhor forma possível. Não de qualquer forma, sim da melhor forma possível. Veio como servo, igual assim como um touro, ou um boi, ou um novilho, não sei. Vai depender da sua interpretação. E como um homem foi descrito em Lucas, né? Ele veio como um homem, foi rei, foi homem, foi servo. E também em João ele foi descrito como Deus. Que ele é Deus, ele é rei, ele foi servo, ele foi homem. E da mesma forma, ele foi o Todo-Poderoso que ainda está por vir. E essa é uma interpretação muito legal de ser divulgada para outras pessoas. Eu achei bem legal essa interpretação. Eu queria passar para vocês. Mas também tem outra interpretação desses 4 seres viventes de que poderiam ser servos normais, tipo, serem anjos normais que ajudam a Deus normalmente. Eles seriam anjos normais, ou poderiam ter essa interpretação também. Poderia ser os dois juntos, mas tem essa interpretação também que eu achei bem legal. Mas, tirando tudo isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido algo muito legal com esse capítulo 4, né? Ele foi bem didático, eu aprendi a cada versículo, mas tudo bem. Eu gostei bastante desse capítulo 4. Eu já tinha lido ele antes, tipo, uns meses atrás. E não tinha visto com esses olhos de hoje, ou com essas pesquisas, não tinha visto o quão enigmático é esse texto, muito maneiro. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e me seguir no Instagram, que é @eu_Gomes. E não esqueça de compartilhar para poder chegar a outras pessoas também esse
essa saga que tá sendo tão abençoadora pra vida de muitos e a minha também. Se quiser deixar um comentário, eu vou estar agradecendo e estarei respondendo também. Mas é isso, nos vemos no próximo capítulo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!